Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Glória a Deus por mais esse dia. Vamos continuar o nosso propósito aqui da leitura da Bíblia, continuando no livro de Gênesis, a partir do versículo 13. Subiu, pois, Abrão do Egito para o lado sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E era Abraão muito rico, em gado, em prata e em ouro. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos e gados e tendas. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos, e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti, e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão tomou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Capítulo 14. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que esses fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birza, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Admá, a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Belá, esta é Zoar. Todos esses se juntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos haviam servido a Quedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. E ao 14º ano veio Quedorlaomer, e os reis que estavam com ele feriram os refaíns em Asterote e Carnaim, e aos uzins em An, e aos emins em Save Kiriataim. E os oreus no seu monte Seir, até El-Parã, que está junto ao deserto. Depois tornaram e vieram em Mispat, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas, e também aos amorreus que habitavam em Azazon Tamar. Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Adimá, e o rei de Zeboim, e o rei de Belá, esta é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim. Contra Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, e Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra e caíram ali, e os restantes fugiram para o monte. E tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e os seus bens, e foram-se. Então veio um que escapara, e o contou a Abrão, o hebreu,
Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner, eles confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan, e dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e aos seus bens, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir Quedorlaomer, e os reis que estavam com ele, até o vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão pelos seus altíssimos, pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me a mim as pessoas e os bens toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abrão. Salvo tão somente o que os jovens comeram e a parte que toca aos homens que comigo foram, Aner, Escol e Manre, estes que tomem a sua parte. 15. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu altíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: Eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te a ti esta terra, para herdá-la. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse Abrão: Saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultados. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadimoneu, e o Eteu, e o Perizeu, e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Girgazeu, e o Jebuseu. Capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-lhe por mulher a Abraão, seu marido. E ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera,
foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: Meu agravo seja sobre ti, minha serva pus e em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezado aos teus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: Eis que a tua serva está na tua mão, faze-lhe o que é bom e aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és Deus que me vê, porque disse: Não olhei eu também aqui para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Beer-Lahai-Roi, eis que está entre Cádiz e Berede. E Agar deu à luz um filho a Abraão, e Abraão chamou o nome do seu filho, que Agar tivera, Ismael. E era Abraão da idade de 86 anos, quando Agar deu à luz Ismael. Amém, meus irmãos. Mais um dia que fizemos a nossa parte aqui da leitura. Vamos ver se conseguimos, né, levar esse pleito até o final. Deus vai abençoar e nós vamos conseguir. E vamos aprender muito durante essa leitura. É claro que é uma leitura rápida, não tem tempo para muita reflexão, mas esse é o nosso objetivo, que possamos completar esse desafio. Amém? Glória a Deus.